o vídeo for liberado pelo sistema, eu já lanço nas aulas para vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, nós finalizamos aqui, então, essa parte do SolidWorks, tá? Hoje eu vou iniciar com vocês aqui a falar sobre algumas coisas de oficina, né? De usinagem, de ajustagem, né? Porque nós temos que conversar algumas coisas aqui. Seria melhor se nós estivéssemos no laboratório, mas como nós não estamos, eu vou tentar ilustrar ao máximo aqui as coisas para vocês, com fotos, com vídeos, para que nós consigamos fazer nossa aula mais adequada. Gente, é impressionante. É só esses bichos escutar minha voz que começa a fazer uma barulhada. Mas vamos lá. Vou começar a compartilhar minha tela aqui com vocês. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Eu tenho uma apresentação aqui para passar para vocês sobre torno mecânico, tá? Dentre as máquinas que nós temos ali na oficina, que nos ajudam a fabricar as nossas peças, nós projetamos, agora nós temos que fabricar, né? Dentre as máquinas que estão lá na oficina, que nós vamos aprender a utilizar, eu considero aqui, talvez a mais importante, é o torno. No torno, a gente vai conseguir fazer peças cilíndricas e fazer diversas, vamos dizer assim, atividades nas peças que em outra máquina ou seria mais complicado ou seria inviável de fazer, tá? As peças cilíndricas, a gente consegue trabalhar aqui no torno mecânico de uma forma muito eficiente e com uma produtividade muito grande, para mexer com diversos tipos de metais, tá? Eu vou fazer aqui um breve histórico para vocês aqui do desenvolvimento do torno mecânico. Tem alguns slides aqui que eu não gosto de muita coisa de leitura, mas só para a gente passar rapidinho aqui. Vamos lá. Evolução histórica, né? Se hoje nós temos esse torno mecânico aqui, motorizado, com várias caixas de engrenagem para redução, multiplicação de força, isso aqui começou lá na Revolução Industrial com equipamentos mais rústicos, né? Não só na Revolução Industrial, que já tinha ali um negócio mais, vamos dizer assim, elaborado, mas nós tínhamos aquelas rodas de barro, né? Quem viu que filme Ghost, do outro lado da vida, a moça lá, ela tem lá uma roda de barro que ela faz uns vasos, que lá é uma espécie de torno, né? Aquilo lá a gente gira com o pé e você vai dando forma no barro para fazer aquele vaso. Aqui em Itatiaiuçu, não, Itaguara, cidade aqui perto, tem muita fábrica de cerâmica, inclusive de filtro. Sabe aqueles filtros de barro? Até hoje aquilo é feito manualmente com um desses equipamentos que a gente faz vasos de barro ali, tá? Então, assim, começa lá atrás com uma espécie de arco aqui, um arco com uma fita que você ficava empurrando e voltando e esse eixo ficava girando, né? Aos poucos isso foi sendo automatizado, até que nós chegamos aqui na Revolução Histórica com uma máquina um pouco mais evoluída, né? Com uma caixa de engrenagem que vai fazer um eixo girar, e nesse eixo eu vou prender uma peça e vou trabalhar no comprimento desse eixo aqui, tá? Aqui tá uma ilustração aqui do que seria mais ou menos esse torno antigo, né? Você pode ver aqui que tem essa vara que passa aqui por baixo, todo esse conjunto de engrenagens está trabalhando junto para ter um sincronismo no movimento desses carros aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem essa evolução histórica aqui. Eu não vou perder muito tempo lendo isso aqui não, porque eu vou passar esse slide para vocês podem acompanhar isso depois. Mas o importante é o seguinte, ó, a partir de 1960, você já começa a ter torno automático, né? Em 78, a gente já tem o torno CNC, né? A invenção ali do torno CNC, que com comandos numéricos de programação, você já consegue eliminar aquele operador de fazer todas as atividades, tá? O que não significa que hoje em dia não tem ali torneiros capacitados para trabalhar com torno mecânico ali, tá? E vamos lá.
Processo de torneamento. Torneamento, como todos os trabalhos executados com máquinas e ferramentas, acontece mediante o arranque progressivo da para da peça a ser trabalhada. No torneamento existem 3 movimentos relativos entre a peça e a ferramenta. O movimento rotativo da peça, que permite cortar o material, é o movimento de corte. Vamos lá, daqui a pouco a gente olha com mais detalhe aqui. O movimento de translação da ferramenta ao longo da superfície da peça é o movimento de avanço. O empurrar a ferramenta em direção ao interior da peça, determinando assim a profundidade do passe, e a espessura da para é o movimento de profundidade. Então é o seguinte, ó, primeiro movimento é o de rotação. Eu tenho que estar com esse eixo aqui girando para me conseguir tirar lascas desse eixo aqui. O segundo movimento é a minha ferramenta de corte, ela vai ter que andar nesse sentido aqui, ó, transversal não, longitudinal, para que aos poucos ele vai tirando algumas lascas desse eixo aqui, né? E juntamente com esse movimento aqui, o movimento 3 de profundidade, eu vou medindo aqui quanto que eu vou tirando de lascas, que ele chama de apara aqui, eu vou tirando essas lasquinhas do meu material até chegar na medida correta. Tá? Basicamente, esse é o movimento do torno. Eu tenho uma placa universal aqui atrás, tá? Essa placa aqui, no caso, é a placa universal de 3 castanhas. Por que 3? Porque ela tem um movimento sincronizado. Eu vou entrar com uma chave quadrada aqui nesse ponto. Aqui dentro eu tenho uma placa ranhurada, que à medida que eu giro só um desses pontos, as 3 placas, as 3 castanhas da minha placa, que elas vão fechar junto, automaticamente. Se as 3 fecham juntas, eu tenho aqui o meu eixo posicionado e eu vou ter uma concentricidade, certo? Então a placa universal me fornece isso. À medida que eu vou fechando ela, ela vai ajustando o eixo na posição ali. Bom, o eixo não fica descentralizado. Aí, essa placa está acoplada no motor lá atrás, ela começa a girar. Deixa, inclusive, voltar para a primeira imagem aqui, que fica legal. Aqui eu tenho aqui um conjunto de engrenagens, tá? Que vai fazer essa placa aqui girar. Uma vez que ela gira aqui, né, nesse carro longitudinal aqui, eu tenho uma ferramenta que ela vai sendo posicionada e vai tendo esse movimento aqui. À medida que eu giro, o carro avança e vai cortando o material. Bom, eu vou mostrar alguns vídeos ali que vai explicar isso visualmente. Aqui, ó, novamente, essa simulação aqui vai mostrar aqui os 3 movimentos. O giro, o giro da placa da peça é o movimento 1. O movimento da ferramenta avançando é o 2. E essa profundidade do corte aqui que a ferramenta vai entrando é o 3. Colocando tudo isso em movimento junto, eu consigo fazer esse corte do meu material aqui. Para isso, óbvio, né, pessoal? Eu tenho que ter aqui uma ferramenta específica, com um material específico mais resistente do que o próprio metal que eu estou cortando. Ela tem que ter uma geometria tal que os ângulos de corte facilitam o corte do metal. Eu estou trabalhando com corte de aço, então eu tenho que ter essas especificações para a minha ferramenta também. No torno eu consigo fazer, eu consigo tornear, que é deixar a peça cilíndrica perfeitinho. Roscar, eu consigo fazer rosca na superfície do torno, tanto externa como interna. Vou mostrar isso para vocês. Facear. O que é facear? Tá vendo essa ponta do eixo aqui? Às vezes ela é toda bichada aqui. Ela foi cortada na serra. Ela não está lisa, perfeitinha. Então eu vou pegar e vou facear. Eu vou deixar essa face bem lisinha aqui na ponta do meu eixo. Isso que é o facear. Eu vou mostrar isso para vocês. Sangrar. Sangrar, eu vou pegar uma peça, eu vou pegar uma ferramenta e ela vai ter só o movimento 3. Eu vou cortar esse eixo aqui fazendo um corte, um sangramento aqui na peça, para cortar uma bolacha disso aqui para fora. Tá? Tornear cônico. Enquanto essa peça está girando, em vez de ter esse movimento aqui nesse sentido retinho para fazer aqui uma superfície reta, cilíndrica, eu vou dar um grau nessa ferramenta aqui para, em vez dela avançar retinha assim, ela avançar na inclinada. Vocês estão vendo a setinha do meu mouse? Em vez dela avançar assim, bonitinha, ela vai avançar inclinada para fora. De forma que, à medida que ela vai comendo o material, eu consigo uma ponta de eixo cônico aqui. Perfilar, furar, e mandrilar e recartilhar. Nesse próximo slide, eu tenho um exemplo de cada um deles aqui. Ó. Vamos ver? Ó.
Torneamento cilíndrico é o que a gente viu lá, tanto externo como interno. Roscar, eu consigo fazer uma rosca perfeita aqui na superfície do meu eixo, ou interna ao furo aqui também. Torneamento cônico é isso que eu falei para vocês. Eu vou dar um grau no ângulo dessa ferramenta para que eu consiga fazer o corte do meu material em ângulo. Sangrar, eu vou fazer isso aqui. Né, eu vou pegar a ferramenta só naquele sentido 3, né, no transversal, e vou fazer um rasgo nela aqui, ou até mesmo cortar essa parte. Né, eu posso fazer isso no corpo do cilindro ou na superfície da face dele aqui também. Facear, aquilo que eu falei para vocês, eu vou ajustar a superfície aqui, tanto externa como interna dá para fazer. Perfilar. A minha ferramenta ela vai ter um perfil específico, de forma que eu vou encaixar ela aqui na minha peça e a superfície vai ficar com o perfil da minha ferramenta. No caso, aqui está um abaulado e aqui está um cônico aqui interno. Aqui é uma côncavo e convexo, isso. Esse furar ou mandrilar. Eu consigo aqui pegar e fazer esse furão aqui, ó. Né? Eu consigo pegar uma ferramenta e furar interno. E na recartilha é aquilo que eu mostrei para vocês há um tempo atrás. Né? Eu vou utilizar essa ferramenta aqui para pressionar a superfície do material, né? Fazendo pressão, de forma a amassar essa superfície. Para quê? Para que eu tenha um acabamento aqui mais rugoso, para que não fique liso, para que, caso eu tenha que ali for ali um manípulo, e eu preciso ter atrito ali para segurar, para minha mão não deslizar. Então eu vou utilizar uma recartilha. Eu mostrei para vocês há um tempo atrás como que fica a superfície recartilhada. Tudo isso eu consigo fazer no torno, pessoal. E aqui a gente tem um torno e eu vou mostrar para vocês os principais componentes dele. Tá? Vamos lá. A parte mais importante aqui que a gente vai enxergar é essa placa aqui. Ó. Nessa placa universal, eu tenho aqui, no caso, essa aqui é de 4 castanhas. A universal é de 3. E ela funciona naquele esquema que eu mostrei para vocês lá, que eu fechei uma, eu fecho as 3 juntas. Tá? Eu posso ter uma placa de 4 castanhas, de castanhas independentes. Vamos dizer, por exemplo, se ela tem 4 castanhas, eu posso usinar aqui uma peça quadrada. Só que eu preciso fazer ela descentralizada. Então, as minhas castanhas, eu consigo fechar elas uma a uma, independente das outras. De forma que eu consiga fazer o ajuste adequado para me posicionar a peça ali sem problemas. Tá? Eu consigo fazer a troca disso aqui facilmente. Né? Tem um acessório que fica em algum lugar aqui do torno, que eu venho aqui atrás, aqui nesse pescoço, e eu uma peça que tem aqui que eu consigo remover e colocar aqui, fazer a substituição das placas. Esse torno aqui já está meio que adequado para NR12, tem a proteção aqui para evitar de cavaco voar no operador. Né? Quando eu oficinar, esse aqui não existia, não. Então, hoje em dia, os tornos já precisam ter essas proteções. Bom? Ok. Se eu tenho uma placa que está girando, se alguém for fazer uma pergunta, pode interromper, tá, pessoal? Quem já trabalha com torno, né? Se eu falar uma bobagem aqui, pode me corrigir também. Se eu tenho essa placa que está girando, eu tenho aqui dentro aqui dessa carcaça aqui, dessa caixa, eu tenho aqui vários jogos de engrenagem e um motor aqui que vai trabalhar com isso aqui. Né? Isso aqui é um motor elétrico que tem aqui, que vai trabalhar com essas engrenagens e vai me dar as velocidades dessa placa aqui. Só que as velocidades dessa placa não são fixas feita a rotação de um motor. Não, o motor, vamos dizer que tem lá 1.750 RPM ou 3.500 RPM. Se não tivesse um jogo de engrenagens aqui, a transmissão ia ser direta e eu teria só uma rotação contínua aqui. Mas não. Para cada atividade que eu vou executar no torno, eu tenho que ter uma velocidade diferente. Por quê? Porque para cada atividade eu tenho que ter uma velocidade de corte. Vocês estão vendo isso daqui, ó? Quando a ferramenta avança, ela tem uma velocidade que ela vai cortando o meu material. Tá? Para uma atividade de desbaste, eu vou fazer um desbaste. Eu estou pegando a peça bruta e estou acertando aqui a superfície. Para um desbaste, eu tenho uma velocidade de corte específica. Para fazer uma rosca, eu tenho a velocidade de corte específica também.
para fazer uma retífica, um acabamento, eu posso tacar a velocidade aqui, que é necessário ter uma velocidade de corte mais alta. Tá? Então, as minhas velocidades de corte, nós vamos calcular, não hoje, mas numa próxima aula. Tá? Eu vou passar as equações, as fórmulas lá para calcular a velocidade de corte. Coisa muito simples, não tem nada complexo. Elas variam de acordo com a atividade que eu estou executando. Bom? Então, eu tenho que variar essa velocidade. Consequentemente, eu tenho que variar esses jogos de engrenagem aqui. Normalmente, eu não preciso abrir essa caixa para modificar essas engrenagens manualmente. Eu tenho essas alavancas, que eu vou olhar nessas tabelas aqui, ó. Essas tabelas já vão me entregar aqui qual que é o posicionamento dessas alavancas para chegar na velocidade de corte que eu preciso. Tem uma tabelinha aqui que vai falar velocidade de corte tal, alavanca posição X, outra alavanca posição Y, e aí eu vou acertando aqui para chegar na velocidade que eu preciso. O nosso lá tem que mudar. O seu, qual que é a marca do seu torno, Guilherme? Mais velho que anda para frente. Deve ser um Nardini. Os Nardini uns tornos assim mais antigos, difícil de mexer. Né? Esse aqui é o da Home, se eu não me engano. Ele é verde, amanhã eu vou olhar lá. No entanto, ele deve ter uns 45, 47 anos, mais ou menos. Pois é mais ou menos nessa faixa mesmo. Os Nardini, inclusive, as mais antigas. Eu fiz curso no Home, e tinha uns Imor também lá no Senai, lá quando eu fiz lá, eram muito bons. Os Nardini, como era, você ficava com o torno o curso inteiro, no início do curso, quando tinha um sorteio lá dos tornos, os caras que pegavam Nardini suavam, viu? Porque é mais difícil. Ele, inclusive, todos os tornos você tem que chegar aqui, abrir uma caixa aqui atrás, aqui, você pode fazer um jogo de engrenagem aqui também, porque só mudar as alavancas aqui não vai atender, não. Mas tem uns que não precisa, não, que são mais preparados, mas eventualmente você tem que abrir aqui para fazer um jogo de engrenagem aqui também. Tá? Aqui, ó, eu tenho esse barramento aqui, ó, que ele é uma peça de aço bem assim, retificado, bem lisinho, que a gente tem que ter um cuidado danado para que não seja empenado. Por isso que a gente não pode ficar. Isso aqui é uma máquina de precisão, pessoal. A gente não pode ficar dando golpe forte nisso aqui, não. Ela tem que ter uma base adequada para absorver vibração. Você não pode ficar dando golpes na placa e nem nesses carros aqui, porque vai dar problema depois com os alinhamentos, tá? Então, isso aqui você tem que lubrificar esse barramento aqui, porque esse carro e essa peça aqui, ó, esse cabeçote, eles deslizam sobre esse barramento. Não tem rolamento, não, ele desliza. Né? É aço com aço ali. Né? Por isso que eu tenho que ter uma lubrificação diária nesses barramentos aqui, para poder trabalhar com torno, justamente pelo que o Guilherme falou, para ele durar 20, 30 anos. Tá? Aí, ó, o que acontece? Esse carro longitudinal, ele tem esse nome porque ele se movimenta nesse sentido aqui, ó, no sentido longitudinal. Transversal e longitudinal. Eu tenho aqui alguns volantes que eu consigo movimentar esse carro com os volantes. Eu posso até empurrar ele aqui com a mão, dependendo do jeito aqui. Né? Mas o certo mesmo é empurrar ele com os volantes aqui. Mentira, com a mão também não dá não, é só com os volantes que você consegue trabalhar, porque ele está engrenado aqui nessas varas aqui que eu vou mostrar para vocês. Esse daqui você movimenta com a mão, sim. Nesse cabeçote, nesse carro longitudinal, você tem aqui esse volante, você vai movimentar ele para o lado e para o outro. E tem um outro volantezinho aqui, ó, que você vai movimentar esse porta-ferramentas aqui para frente e para trás. Ó. Aquele movimento de corte que você avança no sentido da peça, você modifica por esse volantezinho aqui. Ó. Tem um volante aqui que você gira, ele avança ou recua. E esse volante, ele avança na peça ou recua. Mas aí você pode parar e pensar, mas isso é manual do volante? Sim, né? Você pode movimentar esse carro, esse porta-ferramentas aqui em cima, aqui, esse cabeçote longitudinal, o cabeçote transversal, o porta-ferramentas está aqui em cima. Né? Você tem um cabeçote longitudinal, mentira, pessoal, estou falando cabeçote, é carro. Carro longitudinal, carro transversal, e em cima do carro transversal você tem um porta-ferramentas onde você vai prender suas ferramentas aqui. Você pode movimentar isso aqui com essas alavancas, que elas são travadas aqui no barramento. Mas se você estiver usinando, se você precisar de precisão, né, você não vai ficar mexendo isso aqui na mão, porque na mão
que é complicado? Porque a peça ela vai trazer uma resistência, então você tem que fazer. Então você gira lá, fazer força, então fica um avanço inconstante. Vai depender do seu movimento de mão ali, vai dar um passo maior que o outro, vai ficar lá um acabamento feio. Então existe um esquema em que você faz essas barras que estão aqui, que a gente chama de varas. Deixa eu ver se é o nome disso mesmo. Tem a vara e tem o fuso. Isso. Elas são acopladas nos engrenamentos que giram a placa. Tá? Da mesma forma que num carro, o motor de um carro lá, você tem lá as válvulas que abrem e fecham de acordo com o giro dos pistões, o sobe e desce dos pistões, o giro do virabrequim, isso aqui também é sincronizado aqui dentro. De forma que a velocidade de giro dessa vara e desse fuso é baseado no giro da placa que está girando aqui. Tá? A vantagem é o seguinte, o fuso ele é roscado. Então, se ele é todo roscado, ele está girando numa velocidade específica, ele funciona como um parafuso sem fim. Porque dentro desse carro aqui longitudinal, eu tenho aqui uma peça que ela tem uma rosca interna que trabalha com o fuso passando. Se o meu fuso é roscado e está girando, ele faz o meu carro avançar ou retroceder. Ok? Eu programo essa velocidade de avanço de acordo com a minha velocidade de corte. Eu consigo, programa assim, isso aqui é mecânico, tá, pessoal? Você não vai entrar com comando numérico aqui, não. Você vai entrar com as alavancas aqui para ele avançar na velocidade que você precisa. Só que tem um detalhe. A vantagem disso é que eu consigo ter um avanço contínuo do jeito que eu quero, na velocidade que eu quero. Com isso, eu consigo fazer roscas perfeitas, porque aí eu tenho uma ferramenta aqui em cima que tem a ponta no formato, por exemplo, a rosca métrica, a ponta dela é 60 graus. Então, eu tenho lá a ferramenta para fazer rosca métrica com a ponta 60 graus. Aí eu deixo ela posicionada no eixo que eu estou usinando, com a profundidade que eu sei que tem que ter o meu perfil da rosca lá do triangular. E coloco o carro para avançar automático, porque eu tenho ali quantos fios, qual que é o passo da rosca que eu preciso ter, a distância entre a cabeça de cada um dos meus filetes de rosca. Só por conta disso, eu consigo fazer uma rosca padronizada, porque o meu carro longitudinal, ele é travado com o fuso, que é travado nessa caixa de engrenagem que tem aqui, que trava de acordo com a velocidade que o meu eixo está girando. Beleza? Mas é por conta disso que a gente consegue fazer rosca. Aí você me pergunta, então, para que serve esse cabeçote móvel aqui? Basicamente, ele serve como uma contraponta. Está aqui, contraponto. Para que ele serve? Às vezes, a peça que eu estou trabalhando aqui é muito comprida. E nem precisa ser muito comprida, não. Né? Qualquer peça que eu estou trabalhando aqui, é conveniente que eu faça um furinho na ponta dela, na face dela, mais ou menos aqui, ó. Por exemplo, eu faço um furo nessa ponta aqui, para chegar com essa contraponta e encaixar nela para travar dos dois lados. Ó, numa extremidade, o meu eixo está travado aqui na placa, e na outra extremidade, o meu eixo está travado nessa contraponta. Obviamente que isso aqui tem que estar mais perto. Para quê? Para que eu consiga fazer essa força aqui na minha peça para cortar sem ela se movimentar na placa. Ou seja, ela está presa pelas duas pontas e ela vai girando. Eu consigo fazer força aqui, empurrar e cortar sem ela ficar sambando para um lado e para o outro ali. É uma máquina de precisão, eu preciso ter estabilidade para trabalhar com ela aqui. Aí aqui eu tenho um porta-ferramentas, onde eu vou prender as minhas ferramentas. Ele é girável, né? Essa parte de cima aqui é girável. Se eu dou um grau nela ali, eu consigo fazer uma ponta de eixo cônica, né? Eu mexo nessa parte aqui. Aqui embaixo eu tenho um freio de emergência. Estiver trabalhando aqui, aconteceu alguma coisa, tem um freio de emergência que vai parar imediatamente aqui. Deixa eu ver aqui uma outra parte importante. Acho que falei tudo. Vamos lá, fazer só uma classificação aqui rapidão. Torno horizontal ou paralelo, esse mais comum que a gente que eu mostrei nas fotos aqui para vocês, são mais comuns e mais usados, poucos utilizados na produção em série pela dificuldade na troca da ferramenta. De fato, eu utilizo aqui no máximo o quê?
Dá para utilizar aqui umas duas ferramentas aqui simultaneamente, uma de um lado, uma para o outro, porque ou até mais, dependendo do jeito que eu coloco aqui minha ferramenta. Mas eu tenho que ajustar essa ferramenta depois, né? É mais moroso aqui, mas é o torno mais comum. Se você for numa usinagem ali, numa tornearia, você vai encontrar basicamente esse tipo de torno lá. Eu tenho esse torno de placa, ou platô, que ele é mais difícil de achar, mas existe. Ele é feito mais para peças com diâmetro muito grande, só que de pouco comprimento, mas com diâmetro muito grande. Aqui, ó, peças curtas e de grande diâmetro, tá? Polias, volantes, rodas, tendo grandes recursos para faceamento e pouco para tornear. Então, a gente costuma trabalhar mais na face dessa peça que está trabalhando aqui. Torno vertical. Os tornos verticais com eixos de rotação vertical são utilizados para tornear peças de grandes dimensões e de grande peso. Eu coloco aqui minha peça aqui e essa mesa gira e eu vou fazendo aqui o torneamento vertical. Ou ainda, eu tenho aqui um dispositivo que vai fazer essa peça aqui subir e descer para fazer uma espécie de rasgo de chaveta que talvez eu precise fazer aqui na minha peça aqui embaixo. Bom? Esse torno revólver aqui, ele parece um torno horizontal, só que ele tem um esquema aqui, ó, que eu consigo utilizar diversas ferramentas nessa roldana aqui, ó, que a gente chama de revólver. Eu praticamente, ao vivo, eu nunca vi um torno desse aqui não, mas tá aí, é outro exemplo que tem. Esse torno aqui é fácil para utilizar diversas ferramentas que eu preciso para usinar diferentes tipos de coisas ali na minha peça. Um furo, um rasgo, uma fresa, uma rosca, eu faço sem precisar ficar trocando ferramenta. Torno copiador. Provavelmente vocês já foram no chaveiro e pediram para ele fazer uma cópia de uma chave para vocês. Aquilo que ele tem lá é um torno copiador. O que ele faz? Ele coloca a sua chave lá e aí ele passa ali uma espécie de sonda pegando o formato da superfície ali da sua chave. E à medida que ele vai fazendo isso, ele vai copiando aquilo para um molde de chave nova que ele tem lá. Ele vai usinando aquela superfície metálica lá e vai criar uma chave nova. Tá? Um torno copiador industrial, né, não de chaveiro, mas um torno industrial, ele tem uma sonda, uma ponta, né, aqui, ó, com essa ponta ele vai fazendo uma espécie de leitura da sua peça, né, às vezes nem precisa ser a peça definitiva, um molde vai fazendo ali, que você vai observando ali, que ele vai entendendo a geometria da peça e vai copiando aquilo na usinagem de uma peça convencional, uma peça metálica finalizada de produção. Tá? O torno copiador é isso. Ele tem um sensor, uma sonda, um leitor, que vai ler aquilo ali, mecanicamente ou digitalmente, que seja, mas normalmente é mecânico mesmo, e vai copiando aquilo ali para outra peça. Torno de produção. Os tornos de produção são providos de dois carros, um anterior com movimento longitudinal e outro posterior com movimento transversal, que trabalham simultaneamente com avanço automático. Basicamente, aquelas mesmas questões que eu passei para vocês. Esse torno semiautomático é quase um CNC. A diferença é que o operador precisa entrar em ação para colocar e tirar a peça. Né? Não é automático esse processo, não. A usinagem é automática, mas o posicionamento da peça ali, ele tem que colocar lá e retirar depois da peça acabada. O torno automático, ele já faz tudo isso. Né? Eu tenho aqui um torno, vamos dizer que eu tenho aqui uma barra aqui de 6 metros, enquanto eu tiver barra, ele vai substituindo. Fez a peça, descartou a peça, né, finalizada, ele já puxa a matéria-prima, que no caso o tarugo metálico, e já vai fazendo automático ali. Você programa e ele manda embora. Aqui tem alguns acessórios que eu passei para você, essa placa universal de 3 castanhas, que é essa aqui. Né? Eu mostrei para vocês, ó, esse disco com engrenagem cônica que proporciona que só de girar um parafuso eu faço o fechamento das três castanhas automaticamente e eu tenho a centralização do meu eixo aqui para trabalhar. Nessa placa aqui, ela tem 4 castanhas, ela já é diferente. Eu consigo fazer o fechamento individual de cada uma dessas castanhas. Para mim fazer usinagem de eixos excêntricos é a mais indicada. Vocês lembram lá atrás que eu mostrei para vocês isso aqui, ó? Aquela contraponta? Essa contraponta é isso aqui, ó. Vendo?
dentro ali daquele cabeçote móvel, tem essa ponta, que é a ponta do eixo só aqui, e eu tenho a contraponta, a ponta rotativa é o seguinte, ó, a ponta fixa é só isso aqui. Isso. O conjunto todo é isso aqui. Vocês podem ver que eu tenho aqui um rolamento aqui de rolos angular, um rolamento de esferas e um rolamento de dupla carreira de esferas esse aqui é de autocompensador de esferas também. Por quê? Isso aqui faz força nesse sentido, pressionando a peça lá para ela não andar. Então tem que ter esse rolamento aqui, ó, de rolo cônico aqui para ajudar nessa carga axial que eu estou segurando aqui. Né? E mesmo assim, por conta desse comprimento aqui, eu tenho que ter um autocompensador aqui para fazer o ajuste dessa ponta. Um outro acessório é o seguinte: se eu estou utilizando aqui a usinagem de um eixo muito longo, né, é interessante utilizar essa luneta, que ela vai fazer a centralização dele para ele não ficar sambando também. Apesar de eu ter aqui uma contraponta, eu posso utilizar essa luneta aqui para dar mais estabilidade. Tá aí. Uma outra coisa é o seguinte, ó, eu posso tirar aquela contraponta e colocar algumas ferramentas naquela contraponta. Tipo aqui, ó. Nesse cabeçote móvel, eu posso remover essa pontinha aqui, ó, e no lugar dela eu vou entrar aqui um mandril com uma ferramenta, ou uma broca para fazer um furo, né? Ou uma outra ferramenta para fazer uma usinagem interna naquele eixo que eu estou trabalhando ali. Eu faço essa substituição, por exemplo, que eu coloco um mandril, nesse mandril eu tenho uma broca aqui para fazer um furo de centro no meu eixo. Esse mandril é o que vocês estão acostumados mesmo, de furadeira. Né, lá tem uma chavinha para abrir, ele vai abrir essa garra aqui, eu coloco a minha porca lá dentro. Aqui eu tenho aqui uma bucha, né, porque dependendo do corpo do mandril ele é menorzinho. Só as observações de segurança. Nunca devem ser utilizadas correntes, luvas, correntes, anel, roupas ou mangas compridas e folgadas que podem ser arrastadas pelos movimentos giratórios dos componentes. Isso aqui é muito importante. Então é o seguinte, deixa eu contar um caso real que aconteceu durante o meu curso no Senai. Eu falei para vocês que essas peças aqui, ó, a vara e o fuso, elas são rotativas, né? Elas têm aqui um espaço entre elas suficiente para você não prender o dedo aqui, não. Não é para colocar a mão aqui, mas se você colocar, não vai morder isso aqui, não. É bem aberto. No cantinho aqui, ó, não é tão aberto, não, porque aqui eu tenho duas buchas que vão presas aqui na carenagem. Essas duas buchas, elas são recartilhadas. E elas giram no sentido contrário, mais ou menos assim, ó. Como se fosse um cilindro de pastel. Ele vai mordendo para dentro, assim. Durante o meu curso, teve um aluno que ele foi fazer estava distraído, ou fez uma gracinha lá, e estava brincando aqui nessa parte da recartilha aqui, ó. Até que chegou o momento que ele deu um vacilo e o dedo dele entrou aqui. Por sorte, não é que é fechadinho, não tem um espaço entre os dois locais, mas tem um certo espaço aqui que não chega a ser 1 centímetro, não. Ele entrou com o dedo dele aqui, a recartilha puxou o dedo dele aqui para trás. E a sorte é que a placa, ela estava, o torno já tinha desligado e a placa ela estava só na inércia da velocidade dela aqui. O rapaz que estava do lado dele, ele foi e deu um contragolpe na placa aqui para ela travar repentinamente. Foi um negócio assim, milagroso, porque 1/10 de segundo a mais, a mão dele entrava mais aqui para dentro, aí ia machucar demais. Ele só quebrou o dedo. Menino de 16 anos, ficou lá com o dedo entalado assim na faixa, lá, um tempão lá até conseguir voltar ao normal. Outra coisa, isso aqui aconteceu com outro colega lá. Essas placas aqui, pessoal, elas giram. Né? Eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui. Isso aqui é velocidade muito rápida. Às vezes o cara ele se empolga aqui no acabamento, ele vai chegando com a cara muito próximo aqui para visualizar que está errado, ele tem que manter uma certa distância. Mas um colega meu, uma vez, ele era mais alto
Aí ele estava inclinado aqui na frente da placa, e uma das placas pegou no bolso dele, do guarda-pó dele, do jaleco dele lá, pegou no bolso dele, rasgou, mas rasgou o jaleco até aqui embaixo. Ainda bem que foi só a roupa, mas é um incidente de trabalho. Não podia acontecer. A coisa aconteceu comigo. De fato, isso aqui aconteceu comigo. Eu tive um acidente no porta-ferramentas. Porque esse porta-ferramentas aqui tem um suporte de ferramenta, que ele tem um parafuso em cima, que ele sobe o parafuso, você coloca o bit da ferramenta lá, com a ponta certinha, e depois você pressiona o parafuso, para que esse parafuso ele trava a ferramenta lá. Aí depois você pega esse suporte da ferramenta e coloca aqui dentro, aqui no porta-ferramenta. Tá? Teve uma vez que eu estava apertando esse parafusinho que trava a ferramenta aqui no suporte da ferramenta, e a chave roçou, a cabeça do parafuso roçou. Só que em vez de estar fazendo aquele aperto certo, a gente tem que fazer, que existe um aperto de chave de boca, a gente já viu lá, tem um aperto certo para fazer, você tem que estar bem apoiado, você não pode ficar em posição desconfortável. Eu fiz ao contrário, né? Pelo ângulo lá, eu peguei e fiz assim. No que eu fiz assim, o parafuso roscou, eu tenho uma cicatriz aqui no braço até hoje. 19 anos depois, como é que eu tinha 16? 34, 10... 18 anos depois, eu ainda tenho uma cicatriz aqui no braço de um corte que eu tive aqui. Bobagem. Acidente de trabalho. Com 16 anos. Molecada meio sem juízo. Mas acontece. Isso aqui é uma ferramenta, né, que é ferramenta de trabalho, um equipamento que, operado normalmente, não dá problema. Se você for indisciplinado e deixar a segurança de lado, você vai ter problema com isso aqui. Tá? Eu tive que amolar a ferramenta. Foi amolar a viga de corte, ela puxou minha mão, foi com a mão esmeril. Aí, ó. Deve ter uns 12 anos também, isso também. Pois é perigoso. Eu já tive problema com esmeril também. E com esmeril é pior, porque você tem que fazer um trabalho ali de desinfecção depois, muito bom. Porque se você imaginar aquele rebolo ali, o tanto de partícula quase microscópica que tem metálica, você tem que chegar e fazer quase uma raspagem no machucado lá para limpar tudo aquilo lá, porque senão começa a infeccionar e dá problema. Tá? Cuidado com essas coisas aí, pessoal. Quem tem cabelo comprido, mulher, sim, eventualmente mulher não trabalha tanto com essa parte mecânica. Trabalha, mas não é tão comum, né? Homem que tem cabelo comprido tem que ficar muito esperto disso aí, porque para pegar cabelo nessas placas aí, travar, você perder o couro cabeludo aí e ficar deformado depois, pouco custa. Tá? Anel, eu já soube de gente que prendeu aliança em alguma coisa, num torno, numa furadeira, regaçou o dedo todo. Vai trabalhar na oficina, primeira coisa, tira brinco, tira cordão, tira anel, tira qualquer coisa. Tem que trabalhar limpo lá. Tá, isso aqui é uma observação aqui, até pela NR12, que fala que as castanhas necessariamente devem ficar protegidas com antiparos, preferencialmente transparentes com policarbonato. É aquela questão dessa imagem aqui, ó, né, que são proteções para que evitem acidentes com o operador. Regra, tem que ter, mas você vai encontrar para trabalhar de vez em quando um torno lá que vai ter isso aqui. Como o cara precisa visualizar normalmente alguma coisa lá dentro, com o tempo isso aqui vai arranhando, vai embaçando, vai ficando difícil de visualizar através do policarbonato lá, e os operador costuma ignorar isso, tira, faz qualquer coisa. Então, você está trabalhando com manutenção, você tem que observar isso, não é colocar proteção lá e deixar 10 anos, não. Ela tem que estar em condições para que você consiga trabalhar no visual com isso depois. Tá? Furadeira, eu vejo essa proteção de policarbonato lá, que o cara não consegue enxergar a broca lá depois, tá tudo arranhado lá, tem que substituir com o tempo. Bom, aqui foi só uma apresentação para vocês conhecerem um pouquinho do torno. Tá? Eu trouxe aqui um vídeo para vocês. Esse vídeo aqui, eu tirei o som dele, deixa eu aumentar isso aqui. É um vídeo longo, não vou passar ele inteiro, não vou pegar algumas partes, até porque o cara fala bastante aqui.
Mas ele vai, é legal que ele vai filmando aqui do zero. Ele vai pegar um tarugo de alumínio aqui, né, para fazer o torneamento dele de uma polia escalonada. Tá? À medida que ele for fazendo aqui, eu vou fazendo algumas observações. Vamos começar aqui, ó. Placa de 3 castanhas, a placa universal. Ele já está com um tarugo de alumínio fixo aqui. Tá? Aqui, ele não vai mostrar não, mas aqui eu tenho a carcaça do torno. Está bem bagunçado aqui o torno dele aqui, mas tá valendo. Aqui eu tenho essa carenagem com essas alavancas. Com essas alavancas que tem aqui, eu consigo, nas tabelinhas que vem no próprio corpo do torno, identificar as velocidades de corte que eu preciso para cada atividade, para cada material, que também, dependendo do material, vai mudar. Né? Aqui em cima, ó, vocês podem ver aqui, esse aqui é o carro transversal. Tá? Esse aqui é o porta-ferramentas dele. Como que eu altero aqui a angulação? Eu tenho esse manípulo aqui, ó, essa alavanquinha que eu giro ela e eu consigo rotacionar isso aqui. Cheguei na posição que eu quero, eu vou e travo ela aqui de novo. Mesma coisa, ó, esse carro transversal aqui de cima, eu consigo girar ele nesse sentido aqui, de forma que eu consigo fazer aquela atividade de cone, né, fazer uma ponta cônica no meu tarugo aqui. É só girar isso aqui nesse sentido aqui. Eu tenho um anel graduado aqui embaixo que vai me indicar o ângulo certinho que eu estou girando essa peça de cima aqui. Bom? Eu tenho aqui na frente aqui esse volantezinho que vai fazer esse carro transversal trabalhar nesse movimento. Eu tenho aqui um outro volantezinho, vocês podem ver aqui, ó, a alavanquinha dele, que eu vou girando, eu consigo avançar isso aqui, ó. Pouca coisa, né? Mas eu consigo avançar. O importante mesmo é esse carro longitudinal que eu tenho aqui embaixo. Não sei se vai dar para ver aqui, desde todos os componentes dele aqui embaixo, que ele vai mostrar. Aqui, ó. Mas aqui eu tenho uma alavanca aqui, né? Que eu vou fazer esse movimento de vai e vem com esse carro aqui. E eu tenho aqui essas varas, que são a vara e o fuso, esse fuso é roscado, que vai fazer, quando eu travo um com o outro aqui, vai fazer o movimento automático do carro, contínuo. As buchas que eu falei para vocês que são recartilhadas, que o rapazinho lá meteu o dedo, são essas aqui. Bom? Aqui você tem aquelas alavancas, né, que eu falei para vocês, as tabelas de velocidade de corte e avanço. Aqui eu tenho um botão de emergência, deu problema, aperta que a máquina para na hora. Ok? Aqui eu tenho uma proteção NR12 para esse cavaco não sair voando. Eu vou explicar para vocês o que é cavaco. Tem aqui um poste de iluminação. O barramento está aqui embaixo, onde aqui a gente pode ver aqui o finalzinho do barramento, é onde o carro desliza. Vamos começar por aqui então. Essa mangueira aqui, ó, ela está acoplada numa bomba que tem um reservatório de óleo lubrificante. Isso aqui pode ser um óleo lubrificante, ou pode ser um óleo refrigerante, ou pode ser os dois. Tá? O que significa isso? Se você for utilizar lá e for um óleo esbranquiçado, leitou uma água branca, aquilo lá é um óleo refrigerante, que eles chamam de colante. Né? À medida que eu vou usinando, esse atrito ele vai gerar ali um calor. Né? Calor é indesejável, porque vai deformar a minha peça, vai deformar a ponta da minha ferramenta e a vida útil da ferramenta vai diminuir drasticamente. Então, eu tenho que refrigerar o contato da ferramenta com o metal ali, para que essa temperatura não suba e eu não tenha deteriorização da minha ferramenta e nem a danificação do eixo que eu estou trabalhando. Por isso que eu tenho que jogar um refrigerante aqui de vez em quando. Tá? Quando eu estou trabalhando com engrenagens, principalmente usinando engrenagens, que a minha velocidade de corte tem que ser bem baixinha, aí, por ser mais baixa, eu não tenho muito calor. Mas aí eu tenho que compensar também na questão da lubrificação. Então eu uso um óleo lubrificante ali. Tá bom? Para facilitar aquela atividade de corte ali também. Tá bom? Então vamos lá. Aqui, ó. A primeira operação que ele vai fazer aqui é um faceamento. Ele vai colocar a ferramenta aqui, né, comendo um pouquinho desse material da face do meu tarugo. O tarugo está preso aqui na placa. Tá?
A placa está girando uma velocidade específica para essa atividade de faceamento e para o material, que no caso é alumínio. Tá? Se fosse aço, teria uma velocidade diferente. E eu vou, com isso, fazer aqui o meu faceamento. Para você ver como é que é legal. Eu tenho aqui, originalmente, uma face toda bichada, e aí, com isso, eu consigo deixar ela aqui mais legalzinha, mais alinhada. À medida que o cara, ele é alumínio aqui, o cara ele lançou aqui um óleo, não sei se é lubrificante ou refrigerante, mas para facilitar aqui e não ter tanto aquecimento quando ele está fazendo esse passe de desbaste. O primeiro passo que ele está fazendo aqui, ele não está querendo precisão na medida, não. Ele está só tirando essas imperfeições para deixar o eixo tranquilo, lisinho. Tá? Depois ele vai dar outros passes de desbaste e acabamento até chegar na medida que ele precisa. Tá bom? O nome desses cabelinhos que vocês estão vendo saindo para frente aqui, ó, né? Ô, Guilherme, eu tô falando assim, cabelinho, essas palavras assim, você que já trabalha com isso deve estar achando bem, quase engraçado. Mas o início é bem didático assim mesmo. O nome disso aqui é cavaco, tá? O nome correto disso aqui é cavaco, né? Existe um cavaco ideal, vamos dizer assim. O cavaco ideal não é esse compridão aqui, não. O cavaco que eu procuro é o que ele quebra automaticamente de tempos em tempos. Tá? Esse comprido aqui, ele é ruim, porque ele é difícil para limpar depois, ele costuma dar problema ali na manutenção das máquinas. Então, a minha ferramenta, ela deve ter ali, as angulações dela tem que ser tais que possibilitem a quebra do cavaco depois que ele sai da ferramenta aqui. Tá? A própria geração do cavaco, quando passa pela ferramenta, com alguns ângulos específicos que a ferramenta tem, já tem que me proporcionar a quebra desse cavaco, porque vai me facilitar depois a remoção, a reciclagem disso depois vai ser um pouco mais tranquila para fazer também. Ou vocês acham que um tarugo de alumínio, eu vou pegar esses cavacos e jogar fora? Não vou, isso é reciclado. Tá? Aço é reciclável, bronze, todos esses cavacos aqui tem empresas que vão dar tratamento para isso depois. Vocês lembram quando a gente estudou lubrificação? Que o vendedor do lubrificante ele tem que ter um esquema de receber aquilo e fazer o tratamento? Né? Existem empresas que pagam até caro por esses cavacos aqui. Isso aqui é alumínio, dá para reciclar. Se tem gente se sustentando, catando latinha na rua, isso aqui também tem um valor agregado. Cobre, se eu vou fazer peça de cobre, isso aqui tem valor depois também. Bom? Então o cara está aqui, tá dando aqui um primeiro passo de ajuste de superfície. Aí vocês param e pensam, Jonathan, eu estou vendo aqui a placa avançando? Eu falo, não, pessoal, não está não. Acho que é só uma ilusão de ótica. Por quê? A câmera que o cara colocou está presa nesse carro aqui. Quem está avançando é o carro. E ele está avançando dessa forma contínua, né, sem nenhum empurrão, né, empurra, porque não está avançando com a mão, ele está avançando travado com o fuso lá embaixo. É o carro que está avançando, pode ver pelo fundo aqui. Ó. Aí ele fez uma marcação lá, né? E quando chegar lá, ele vai parar esse avanço. Porque se ele continuar, a ferramenta dele vai bater nas castanhas da placa aqui, vai quebrar a ferramenta dele, vai danificar o torno. Aí ele deu um avanço aqui, né? Dando uma profundidade no corte dele aqui, vocês vão ver que ele vai cortar um pouco mais. Ó, ele está avançando. Nesse caso, ele fez só um ajuste aqui da superfície aqui. Agora, ele vai pegar, naquela contraponta, ele tirou no carro móvel lá, o cabeçote móvel, ele tirou a contraponta e colocou o mandril com uma broca de centro aqui. Ó. Ele vai fazer um furo de centro com essa broca aqui. Vocês podem ver que a velocidade da placa já é menor. Por quê? Porque eu mudei a minha atividade aqui. Eu estou fazendo um furo de centro que tem que ter uma rotação menor. Beleza. Fiz o meu furo de centro. Agora eu posso entrar com uma contraponta para travar aqui, ou se não, eu posso entrar com as brocas maiores para fazer um furo aqui. A minha peça está girando, eu substituí aquele mandril com aquela broquinha lá para uma broca maior. E a partir disso,
com aquele furo central lá sendo uma espécie de furo guia, eu comecei a fazer aqui um furo maior na minha peça. E já joguei aqui ó, esse óleo branco aqui sendo o óleo refrigerante. E a gente chama de colan. Vai indo. Agora vai pegar uma broca maior ainda e vai aumentar esse furo. Ah, John, por que que já não entrou com essa broca enorme de uma vez? Não, você tem que ir devagar, porque senão você vai forçar muito a máquina, você vai forçar a broca, vai ter superaquecimento. Faz um furo guia, né? Vai alargando isso aí aos poucos. Aqui, pessoal, a gente vai ver isso aqui, mas nessa broca aqui, ó, vocês estão vendo aqui esse helicoidal, a linha de corte dessa broca está só aqui, ó. Quando a gente vai afiar uma broca, a gente não afia por aqui, não. A gente vai afiar a ponta dela, porque toda essa lateral ela já é afiada. O ponto de desgaste está na ponta, que é a ponta que está em contato com o material. Aí eu vou ter que ir lá no esmeril, no rebolo lá, sendo quase um ninja para conseguir fazer isso aqui na mão, né? Para afiar essa broca aqui com o tempo, tá? E meu Windows acabou de ser desativado, eu tenho que ativar ele depois. Agora, com outra ferramenta de corte, né? Eu estou fazendo aqui esse desbaste do meu furo aqui, fazendo um alargamento, só que agora internamente. Com essa mesma ferramenta, pessoal, ajustando o avanço com a velocidade, ó, eu consigo fazer roscas internas também. Quer dizer que está molhado lá, o cara jogou um óleo refrigerante lá para não aquecer a ferramenta. Dei um acabamento ali para fazer um abaulado ali, para não ficar uma quina viva. Ó, agora ele vai fazer um negócio interessante. Ele prendeu aqui esse tarugo aqui atrás. Obviamente ele não conseguiu usinar essa ponta aqui porque essa ponta está presa. Se ele entrasse mais com a ferramenta, ele ia quebrar ela. Agora ele precisa usinar isso aqui. Ou seja, ele vai tirar a peça, ele vai inverter ela e usinar essa parte aqui para ficar um conjunto contínuo. Só que aí você para e pensa, pô, isso aqui é uma máquina de precisão. Ele vai colocar lá, mas vai ser meio complicado ele centralizar isso na posição correta para continuar fazendo os NAR. De fato, é muito complicado. Aí ele vai usar uma outra ferramenta aqui para auxiliar ele nesse ajuste. Ele vai dar um aperto inicial aqui só para posicionar. Ele não vai pressionar tanto, tá? E ele vai entrar com o relógio comparador aqui agora. Para ver, opa, posicionei certo? Se tiver com algum problema ali, ele vai dar um ajuste ali, modifica ali o posicionamento da peça para centralizar de novo. Centralizou, agora ele vai continuar ali. Faz a mesma coisa, está fazendo um faceamento. Esse faceamento você pode fazer tanto de fora para dentro como de dentro para fora, não tem problema. E aí ele vai ajustar esse anelzinho que ficou do lado aqui, ó, de fora, para deixar a peça mais com um acabamento legal. Deixa eu avançar aqui. Como ele está fazendo uma polia escalonada, agora ele vai usinar as profundidades aqui para fazer os diâmetros aqui da polia escalonada, né? E aí ele vai começar a cortar material aqui agora. Vou acelerar isso aqui um pouco mais. Ó, óleo refrigerante. E ele vai posicionando, ele vai fazer essa usinagem até chegar na medida que ele precisa.
a ferramenta dele deu um probleminha lá. Não está muito bacana, não. Aí, quando ele vai fazer o passe de acabamento, né, que é o acabamento, ele está chegando na medida que ele precisa ali. Ele tem que fazer um acabamento melhor ali agora. Ele vai tirar menos material e aumentar a velocidade de rotação. Porque aí eu consigo fazer quase que uma retífica ali com essa ferramenta e fica um acabamento superficial mais adequado. Vocês viram que ele fez, inclusive, um faceamento nesse ressalto aqui. E tá aí. Ele está abrindo a placa lá, vai tirar a peça e a peça que ele se propôs a fazer já está pronta já. Obviamente que isso aqui é alumínio, tá, pessoal? O cara não pode apertar isso aqui como se não houvesse amanhã, não, que ele vai danificar a peça. Tá aí. Algumas atividades básicas feitas no torno. Furação, ele fez um faceamento, né? Ele não fez um sangramento aqui, mas ele fez esse escalonado aqui, removendo material. Tem muitos vídeos aqui no YouTube, né, mostrando algumas atividades de tornearia. Né? Depois eu vou separar aqui uma playlist legal e vou mostrar para vocês aqui. Tá bom? Eu gosto, acho que vai vendo no YouTube vídeo de, tipo assim, eles construindo essas armas de filme, essas coisas assim. Aí os caras usavam muito torno. Já viu? Pô, tem Era uns muito da hora, malucos que faz. há muito tempo eu vi vendo essas coisas aí. Não, tem uns malucos que trabalham com forja de lâminas. Né, os caras entendem muito dessa coisa de fabricação metálica. Eles usam torno, usam forja mesmo, daquelas de antigamente lá. Né? Muita coisa. Agora, eixo você precisa fazer no torno mesmo, não tem como fugir, não. Quer ver? Só como exemplo, deixa eu pegar esse aqui, que foi aquele caminhãozinho que eu mostrei para vocês. O meu tá todo enferrujado, mas dá para ver alguma coisa aqui. Eu até gosto que ele fique enferrujado assim, que eu acho legal, porque você não pode cair no computador. Aqui, ó. Essa peça aqui, ó, ela tem esse cônico feito aqui, ó, no torno. Né? Eu movimentei aquele cabeçote superior lá, né? E dei o grau certinho para fazer. Tá? Essa mesma peça aqui também. Essas engrenagens que vocês estão vendo aqui, acho que está dando para ver, elas também foram feitas no torno. Só os dentes que a gente vai na fresa depois lá, mas o corpo dela a gente faz no torno. Essas pecinhas aqui, ó, são duas peças que vocês podem ver que ela tem um roscado. Essa aqui é uma rosca dupla, essa aqui é uma rosca trapezoidal simples. Roscas feitas no torno também. Dentro aqui eu tenho um eixo que passa aqui no torno também. E o restante das aqui atrás aqui, eu acho que dá para ver. Aqui embaixo eu tenho esse cardan aqui, também feito no torno. Acho que é só. O restante das peças a gente faz na ajustagem, lá com fresa, com a plana, fazendo algumas coisas lá. Mas eixos mesmo, no torno. Alguma pergunta sobre o torno, pessoal? Oi? Da horinha o caminhão. Ué, por mim não tem nenhuma pergunta. Eu só achei massa do caramba e queria muito se mexer nisso no real. Mas... Rafael, tem torno lá no laboratório do Cefet lá? O pessoal comprou? Já tem disponível lá ou não? Eu acho que vai vir na licitação. Beleza. Bom. Ô, pessoal, não sei qual que é a disponibilidade de vocês, mas se alguém quiser marcar um dia, no final de semana, a gente ir lá na oficina, a gente pode ir lá na oficina. Não é assim,
É uma oficina bem simples. O pessoal lá é muito... Rapaz que mexe no tornamento, nem ler e escrever direito não sabe, mas se vocês quiserem, para poder ver como que é, eu estou à disposição. Às vezes o cara não sabe nem ler nem escrever direito, mas faz miséria no torno, né, Não, Guilherme? você tá doido. O cara é uma... Oi, faz... Como é que chama a peça lá, senhor? Uma peça toda cheia de dente, refaz ela inteira, lá todo, não sei o que lá. É um trem mais doido do mundo. É o único aqui em Cambé que refaz, do caminho quebra aqui dentro da... Vai dentro do diferencial do caminhão e consegue refazer os dentes dela. Eu trabalhei com um senhor aqui, assim que eu formei no Senai, eu trabalhei numa oficina de usinagem, né? Aí eu entrei lá de ajudante e tal, e o senhor que estava lá era um torneiro com 40 anos de profissão, vocês têm ideia. O cara mexia com mecânica pesada também, de trator, caminhão. Cara, eu vi ele fazendo cada coisa do torno, falando, não tem como fazer isso não. Né? Eu já vi ele pegar 3 peças separadas assim, ó, acoplar uma na outra, posicionar na placa e fazer um furo nas 3 peças, descentralizado, e fazer uma rosca interna nas 3 peças juntas, assim, ó. Para que depois você colocava no equipamento as peças separadas e juntava com a rosca interna. No dia que eu vi aquilo ali, eu falei, não, eu sou menino perto aqui, e de fato, o cara não sabia escrever o nome dele, mas faz miséria na questão de trigonometria, porque você precisa entender um pouquinho de matemática para saber os ângulos quando você vai mexer alguma coisa assim. Né? O cara derrubava tudo de cabeça. Então, assim, você encontra essas pessoas, trata com respeito, porque os caras, apesar de não ter instrução, na prática os caras mandam muito bem, viu? Não, eles são... Ele lá é excepcional. O cara sai daqui para fazer serviço para tudo enquanto é lado para os outros, porque ninguém consegue fazer igual as coisas que ele faz. Então, assim, eu até te agradeço. O pessoal aí, se tiver oportunidade, combina com o Guilherme para chegar na oficina lá, para conhecer a máquina ao vivo. Uma coisa é eu mostrar fotos aqui, mostrar algum vídeo trabalhando, mas escutar o barulho, ver alguém trabalhando nela é diferente. Né? Se tiver oportunidade, corre lá, porque todo sábado ele está lá mexendo. Se vocês quiserem ir no sábado, entendeu? Para ver ele mexer, porque ele sabe realmente o que tem que fazer. Ele vai mostrando, entendeu? O que ele está fazendo. Então, assim, é muito legal. Nossa Senhora, uma peça que a infinidade ali linear que ela faz é sua imaginação. Sim. A imaginação é a capacidade do cara. Enquanto a gente está conversando, eu estou mostrando um videozinho aqui, mas eu separei alguns outros vídeos aqui também. Depois a gente combina aí mais para frente, né? Ô, Jonas, Pode falar aí. você chegou a ver o link que eu mandei lá do simulador de torno? Ô, Naneso, confesso que não, cara. Manda de novo lá, por favor. Eu vou repostar ele lá. Dá uma procurada lá e manda de novo, porque agora, como a gente está falando assim, bem providencial para a gente dar uma observadinha lá. É isso mesmo. Se tiver um simulador, eu sei que tem uns. Aqui no YouTube eu dei uma pesquisada. Eu sei que eu vi alguns vídeos aqui. A Siemens disponibiliza esse software, que é o simulador de torno. Mas é gratuito? Gratuito. Assim, tem como você fazer, acho que até 2 ou 3 tornos. Mas você pode fazer um, apagar. Eu estava vendo aqui, estava no meu outro computador em casa. Tem vários modelos, tem os verticais, tem... Acho que deve ter nada, uns 10 modelos de torno. Beleza, cara. Manda o link para nós aí, para a gente dar uma acompanhada. É interessante mesmo. Vou mostrar para vocês aqui outra coisa. Nesse site aqui, ó, o CIMM, que é o Centro de Informação da Metal Mecânica, né, tem muitas coisas aqui de artigos, de publicações, mas em algum lugar aqui tem isso que chama material didático. Eu vou mandar isso aqui no grupo de vocês lá também. E tem algumas coisas aqui, ó, algumas informações, algumas simulações, né, por exemplo, de usinagem. Aí aqui tem um material didático aqui que é bom de informação complementar, introdução. Aí ele vai falar aqui algumas coisas da idade da pedra ainda, aí você volta, sistemas de processo de fabricação.
Aí vem aqui, ó, torneamento. Esse site aqui é mais antigo, tá, pessoal? Mas ele ainda roda algumas imagens de exemplo aqui. Tá? Tem outras que não vai rodar, não, tipo aplanamento aqui. Por isso que aplanamento está funcionando bem. Por ele ter algumas animações em Flash, eu acho que essa questão de Flash, se vocês são mais entendidos, eu acho que o Flash não está em uso mais, não. O Google desativou o Flash. O Google desativou o Flash. Mas tem outro Coração. navegador que ainda funciona. Eu tô ficando doido. Aqui está funcionando. Ó. Ou seja, tem algumas animações que está rodando aqui, dá para acompanhar, dá para entender alguma coisa. Ó, estudo do cavaco que eu falei para vocês. À medida que a ferramenta passa, ela tem esse corte do material e vai gerando esse cavaco. Esse videozinho aqui, ó, é uma microscopia desse corte de material gerando esse cavaco aqui. Ó. É isso aqui que acontece na superfície metálica do material. Eu tenho a ferramenta que ela tem um ângulo específico aqui, que ela vai fazer esse corte, esse ângulo de cunha, né? Que ela vai cortando o material. Então, obviamente, que a gente tem que tomar cuidado com esse ângulo para a ferramenta estar bem afiada, né? Com a profundidade que a gente corta isso daqui, a velocidade que eu vou cortando, porque o que vai ficando para trás é o acabamento superficial depois. Tá vendo? Quando a ferramenta fica ruim, o acabamento vai ficando ruim, superficial, porque esse ângulo ele vai dando problema aqui e vai acumulando material, vai colando nele aqui, né? Aí ele vai fazendo um acabamento ruim aqui. Por isso que de vez em quando a gente tem que afiar a ferramenta. Aqui tá bacana. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. Tem esse vídeo aqui de torneamento em madeira. Mas esse aqui, ó, por ser madeira, pessoal, o torno de madeira normalmente é na mão mesmo. O cara não tem aqui um cabeçote que vai andando para um lado e para o outro, não. Ele vai pegando a própria ferramenta e vai conformando, que ele só tem uma placa de base aqui para apoiar, para ir mexendo com o torno. Mas o princípio é o mesmo. Deixa eu ver isso aqui. Eu acho que isso aqui é um torno vertical. Isso. Nesse torno vertical aqui, ele vai mostrar um vídeo. Aqui, ó. Peça grande, pesada, ela está aqui embaixo aqui, aí chega a ferramenta e vai fazendo a usinagem dela. Imagina pegar uma peça pesada dessa e colocar ela em pé. Não tem cabeça, não tem placa ali que vai aguentar segurar esse peso. E aí já aproveita e faz tudo, faz a furação, faz tudo que precisar fazer na peça. Torno de platô. Vamos ver o que é isso aqui. Vocês lembram aquele segundo que eu mostrei lá para peças com pouco comprimento e grande diâmetro? Tá aí. O cara está usando nesse anel externo aí.
que mais? Microestrutura do cavaco. Vamos ver isso aqui. Esse cavaco aqui que a gente está observando é o ideal, porque a própria ferramenta, à medida que ele vai cortando, ele vai quebrando o cavaco. Aquele cavaco muito comprido, parecendo que é cabelinho enrolado lá, não é muito desejado, não. Aqui, isso aqui para aço agora. Está funcionando bem. Ele vai quebrando de tempo em tempo. Pessoal, aqui, ó. Eu tinha mais coisa para passar para vocês. Eu ia falar de fresa. Nesse slide aqui da fresa aqui, eu tenho mais informações para passar. Deixa eu ver se esse aqui é mais curto. Ó, esse aqui é só 13 slides, bem rapidinho, só para a gente aprender essa questão de fresa. Na próxima aula, a gente continua aqui com uma apresentação um pouco mais detalhada, que é essa aqui. Tá? Essa aqui é bem curtinha, só para a gente entender do que se trata. Bom? Rapidão, para a gente encerrar aqui, já que eu sei que está todo mundo cansado, também estou. Vamos lá. Se o torno, eu vou trabalhar usinando ali cilindros, eixos, né, peças cilíndricas, aqui na fresa não. Na fresa eu consigo fazer um trabalho mais longitudinal, de peças, vamos dizer assim, um corte reto. Não precisa estar girando. Óbvio que a fresa vai girar, né, que é a ferramenta. Eu tenho que ter o contato ali para cortar material. Mas a minha peça ela pode estar, inclusive, parada, presa numa mesa, e eu vou trabalhar com a ferramenta que vai girar. Né? No torno, não. No torno, por conta da peça sempre estar girando, eu vou só trabalhar com eixos. Aqui eu consigo trabalhar com peças mais compridas, para fazer formatos diferentes ali. Tá bom? Normalmente, né, eu tenho todo esse conjunto da máquina aqui, e aqui, novamente, eu vou regular aqui com esses volantes, com essas alavancas, eu vou regular as velocidades de corte, os movimentos, e tudo. Né? A altura aqui dessa mesa aqui. Mas o fundamental é o seguinte, eu tenho uma mesa, onde eu vou travar minha peça nela aqui, e eu vou posicionar essa mesa com a minha peça, de forma que uma ferramenta rotativa, ela vai fazer o corte daqueles cavacos para fazer os formatos que eu preciso na minha peça. Tá? Aqui eu tenho aqui uma indicação aqui da nomenclatura de cada parte da máquina. Não convém a gente entrar aqui. O que vocês têm que saber é o seguinte, mesa e a fresa. O resto é posicionamento e ajuste. Vamos lá, fresa é máquina cuja ferramenta está animada de movimento de rotação e arranca o material de forma de cavacos, mais ou menos reduzidos, parecidos com uma vírgula. Está meio mal escrito isso aqui, mas é isso mesmo que eu falei. A fresa gira, a peça se posiciona ali de acordo com o que você precisa cortar e você vai cortando. Aí a mesa avança, retrocede, você movimenta para um lado e para o outro. A fresa é fixa, o que você vai movimentar é a peça que ela vai subindo e descendo aqui à medida que você precisa cortar. Ela funciona dessa forma mesmo, né? A fresa ela vai girando e vai comendo o material da peça que eu vou posicionando aqui de acordo com o movimento da mesa, que eu vou avançando para frente ou para trás, ou para um lado e para o outro. Essa operação de fresar, pessoal, da mesma forma lá que o torno ele precisa estar com a peça girando e uma ferramenta comendo, aqui é o contrário. A ferramenta aqui que vai girar, e em vez de ter só uma ponta de corte feito lá no forno, no torno, eu tenho aqui como se fosse uma estrela ninja aqui. Cada ponta é uma lâmina de corte independente. Se isso aqui está girando, em cada vez que essa lâmina passa pela peça, eu vou tirando uma lasquinha e vou gerando um cavaco. Okay? Se eu tenho um avanço contínuo da peça aqui, eu vou comendo a peça aqui e vou tirando essa sobreespessura de material. Com isso, eu vou conseguindo fazer o meu desbaste. O movimento principal de corte, movimento de avanço, a peça avança em direção à ferramenta. Vários dentes trabalham juntos gerando esse cavaco. Trabalho quase contínuo. Os dentes podem esfriar durante o tempo em que não arrancam o material. Como eu tenho aqui o dente, ele tira uma lasca, ele tem que dar uma volta inteira da ferramenta para conseguir tirar outra lasca,
ele não tem um aquecimento contínuo. Então, o próprio girar aqui, ele contribui para fazer o resfriamento da ferramenta. Só contribui. Isso aqui não dispensa o uso de óleo lubrificante e refrigerante. Tá bom? Aqui, ó, eu tenho esse tipo de fresa aqui, que ela é contínua, eu consigo tirar a superfície, uma superfície mais larga, né? A ferramenta ela vai girando nesse sentido ou nesse sentido, né? Pode ter dos dois jeitos, e vai tirando o cavaco aqui. Fresagem cilíndrica, eixo da fresa paralelo à superfície de trabalho. Cavacos em forma de vírgula, cavaco normal. Só que eu posso ter também, em vez de ter aqui essa fresa deitada, vamos dizer assim, eu posso ter essa fresa em pé. Porque aí, em vez de cortar ela nesse sentido aqui, no comprimento, eu vou cortando, a minha fresa ela vai girando aqui, ela está apoiada no mandril lá em cima, ela vai girando e vai cortando o material. Aí a profundidade do meu corte vai ser essa diferença aqui de penetração da minha fresa. Obviamente que se eu tenho uma peça muito comprida, eu tenho que dar um passe e cortar um trecho, depois eu volto e corto outro trecho e vou fazendo até chegar na espessura que eu preciso. Para esse tipo de fresa de topo, eixo da fresa perpendicular à superfície de trabalho, que a gente está vendo aqui, sempre que possível usar esse processo, porque a carga da fresadora é uniforme e as superfícies obtidas ficam mais lisas. Então essa fresa aqui é mais indicada do que essa aqui. Bom? Operações de fresagem horizontal. Ó, naquele caso lá, eu tenho desse jeito aqui. A mesa que avança e a fresa fica travada aqui e vou cortando o material. Eu posso utilizar uma fresa também nesse esquema aqui, para fazer tipo uma parte reta no eixo. Né, como se fosse lá uma ponta de eixo que vai numa polia, alguma coisa assim. Eu consigo fazer perfis diferentes, né? Se a minha fresa ela tem um perfil específico, o meu corte vai ser acompanhando aquela fresa ali, reto ou abaulado do jeito que está aqui. Fresagem vertical. Aqui vocês podem ver como é que funciona. Eu vou mostrar um videozinho para encontrar um vídeo aqui para indicar um exemplo de fresagem real. Né? Mas é para isso. Normalmente essa atividade é para diminuir a espessura aqui de uma peça. Tá? Eu posso mudar essa fresa aqui, que está aqui nesse formato cilíndrico, e posso ter uma fresa que ela vai fazer um corte num perfil específico. Tá? Se você verificar aqui, por exemplo, nesse barramento aqui, ó, você está vendo que ele tem uma reentrância aqui? Eu posso fazer essa reentrância utilizando uma fresa de topo que tem o perfil desse furo, de forma que eu vou entrando aqui lateralmente e vou comendo o material aqui até fazer todo esse rasgo de ponta a ponta. Vocês já devem ter visto em algum barramento, qualquer coisa, que ele tem um formato assim, um triângulo para dentro. O nome daquilo lá é formato de rabo de andorinha. Eu faço aquele perfil, né, no barramento lá, para que ele consiga deslizar lá dentro lá, com uma fresa de topo. Só que em vez de ser cilíndrica, que nem essa aqui que a gente está vendo, ela tem um formato aqui de um triângulo aberto aqui, que vai fazer esse formato de rabo de andorinha, cortando o material de ponta a ponta. Eu posso ter uma fresa de topo que parece uma broca, que ela vai comendo material assim também. Aqui, ó. Isso daqui eu estou fazendo com isso aqui. Eu estou chegando na lateral, estou colocando a fresa para girar e vou avançando aqui devagar. Vai comendo material aqui até finalizar a minha barra aqui. Ó, o rabo de andorinha que eu falei é isso aqui. Ó. A minha fresa ela tem um perfil específico. Eu consigo fazer um corte específico com uma geometria específica de acordo com a minha fresa. Inclusive, mudando a fresa aqui de topo, mas ainda mantendo esse princípio aqui de cortar material pela lateral ou pela ponta, eu consigo fazer aqui esses rasgos de chaveta também. Esse aqui é exemplo igual esse aqui. Fresagem em oposição. Aquela fresa que eu mostrei para vocês, em que o eixo está paralelo à peça, eu posso ter ele aqui nesse sentido, que ele vai cortando assim, ou eu posso ter, que é o caso aqui, que está cortando a cor de baixo para cima,
ou eu posso ter o outro, que é o que ele vai comendo de cima para baixo. Esse aqui, ó, é o mais indicado, ó, também chamado de método para cima ou a empurrar. As navalhas atacam o cavaco no ponto mais delgado, forte atrito. Tende a arrancar a obra da mesa. Isso aqui está um português meio esquisito, mas é isso mesmo. É o mais comumente usado. Por quê? Porque ele vai dar um acabamento melhor na superfície depois que ele corta. Usado para desbaste e tal. Aí tem esse aqui, ó, que é o contrário. Em vez de estar cortando assim na oposição, ele está cortando no sentido da peça. Método para baixo ou a puxar, as navalhas atacam o cavaco no ponto mais espesso. Tende a apertar a peça contra a mesa. Usado principalmente para abertura de rasgos de chaveta, cortes profundos e longos, cortes com serra circular, obras de pequena espessura. Mais indicado é aquele mais aquele inicial que eu mostrei para vocês. Inclusive, eu falei uma coisa errada. Esse aqui que é o mais indicado para acabamento, que ele vai dar uma superfície melhor aqui depois. Nessa questão de RPM aqui, tem a ver com a velocidade de corte. Isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, que a gente vai calcular essa velocidade de corte para entender esses cálculos de RPM aqui também. Bom? Regulagem do avanço tem a ver com velocidade de corte também. Todas essas medidas de profundidade a gente vai ver na próxima aula. Vai ler umas tabelinhas aqui padronizadas para ver essa velocidade de avanço com a velocidade de avanço, que é esse S, com a minha velocidade, a velocidade máxima, a quantidade máxima do cavaco. Isso que a gente vai ver depois. Os cálculos também, a gente vai ver depois. Então, só para dar uma introdução nessa questão da fresadora. Bom, pessoal? Na próxima aula eu vou falar de fresadora, vou falar de furadeira de bancada, furadeira de mão, a gente vai conhecer mais esse equipamento. E plaina. A gente conheceu torno, fresa, plaina e furadeira, vocês já tem uma oficina completa praticamente. Tá? E a partir daí eu vou entrar com essas questões de ferramentas de corte, velocidade de corte, óleos, refrigerantes, lubrificantes, para a gente entender como que funcionam essas coiseiras tudo no conjunto. Tá bom? E cola do Guilherme aí, pessoal. Se ele tem acesso a uma oficina aí, nessa época que a gente não tem um laboratório, dá um toque nele aí para chegar lá, fazer uma visita aí, que vai ser muito útil para vocês conhecerem algumas coisas também. Tá bom? E pode procurar mesmo, viu, gente? Eu não ligo isso, não. Viu? Estou à disposição aí. Guilherme é parça aí. Eu vou mandar Lembrei o nome da peça também. É caixa satélite. Oi? Lembrei o nome da peça que o cara faz lá, caixa satélite. Ele refaz a caixa satélite do caminhão. Oh, caramba. Depois tenta tirar uma foto amanhã para nós lá e manda no grupo para a gente lá. Tá. Fala pro torneiro lá que a gente vai fazer famoso agora. Viu? Bom, pessoal, falta 10 minutos. Vou encerrar a aula aqui por hoje. Se ninguém tiver mais algum comentário, algum questionamento, né, pode dar um toque na gente aí. Tá bom? Estou fazendo essa introdução dos equipamentos primeiro. Eu confesso que eu não estou seguindo ali exatamente a ordem que está na ementa, porque eu acho melhor a gente introduzir algumas coisas primeiro, com alguns equipamentos, já que a gente não está tendo a oportunidade de ver ali pessoalmente. Vou fazer essa introdução de apresentar alguns equipamentos, vou mostrar alguns conceitos, e depois a gente vai alinhando a nossa ementa ali com o conteúdo, mas no final a gente vai ver tudo, não vai ficar nada para trás não. Bom? Beleza. Bom, pessoal, então, obrigado. Né? Beleza, boa noite. Essa semana a gente só tem essas 2 aulas, até semana que vem, então. Um abraço para vocês. Valeu. Abraço, valeu. Tá certo.